Olá, tudo bem? A gente vai começar mais um vídeo do projeto de treinamento da UMEBA e a gente tem aqui uma lista de exercícios pequena para introduzir o tópico de equações diofantinas. Nós vamos fazer vários vídeos, né? Não tem como exaurir esse tópico rapidamente. Então, a ideia é fazer vários vídeos curtos, né? Começando sempre com problemas de Olimpíada e fica aqui o nosso convite para você acompanhar e participar. Todas essas informações estão disponíveis no site da UMEBA, né? A gente vai deixar um link desse vídeo e também um link com o PDF da lista de exercícios, tá? E vamos começar então, né? Vamos ler aqui o nosso primeiro exercício, né? Eu tenho o um jogo de basquete com regras diferentes, né? Eu tenho dois tipos de pontuações apenas, uma que vale 5 pontos e outra que vale 11 pontos. A pergunta é se é possível nós obtermos 39 pontos em alguma partida. Então, para estudar esse exemplo, né, vamos imaginar que alguém fez X cestas de 5 pontos, então com essas cestas a pessoa obteve 5x pontos. Depois ela fez Y cestas de 11 pontos, né? Então essa que é a pontuação total da pessoa. A grande pergunta é se é possível que essa soma dê 39, né? E claramente esses x e y são inteiros não negativos, né? Ninguém pode fazer menos uma sexta, menos duas sextas, né? Bom, para tentar estudar se essa equação tem soluções com x e y inteiras, né? Vamos olhar aqui a magnitude do lado esquerdo. Bom, esse número do lado esquerdo tem que ser menor ou igual a 39, né? Então, desculpa, ele tem que ser igual a 39. Então, esse pedacinho aqui, que é o 11y, ele tem que ser menor ou igual a 39. Então, isso nos limita bastante em relação às opções para o y, né? Pode ser 0, 1, 2 ou 3. Qualquer y maior ou igual a 4 já vai tornar o elemento, a parcela 11y, grande e tornar essa equação possível, né? Para cada um desses valores do y, eu vou estudar se existe uma opção correspondente para o x, né? Então, a primeira situação é o y igual a 0. Então, a minha equação seria 5x igual a 39y. A segunda situação seria 5x igual a 39 menos 11 vezes 1, né? Isso aqui é 28. Terceira seria 5x igual a 39 menos 11 vezes 2, que é igual a 17, né? E, finalmente, tenho aqui a opção 5x igual a 39 menos 11 vezes 3, dá 6. Bom, nenhuma dessas equações possui solução inteira, porque esses números que estão aparecendo na direita não são múltiplos de 5, né? Então, para essa equação, nós não temos soluções inteiras. Vou só registrar isso. Então, como 39, 28, 17 e 6 não são múltiplos de 5, a equação não possui soluções inteiras. Bom,
O nosso próximo passo agora, na pergunta 2, é investigar se depois do 39, se os próximos números, 40, 41, 42, 43, são ou não pontuações admissíveis, e se essas pontuações que não são admissíveis formam um conjunto infinito. Né? Vou voltar aqui para os enunciados. Só repetindo, só um comentário breve, né? Talvez nós passemos por algumas páginas com certa rapidez, mas como vai estar gravado em vídeo, você pode, na sua casa, pausar, né, e olhar com calma cada quadro desses, né? Então, vamos tentar ganhar tempo da gravação, tentando ser o mais rápido possível aqui na escrita, né? Então, o próximo problema, ele nos pergunta qual é o menor inteiro positivo m para o qual todo número maior do que m pode ser obtido como pontuação no jogo de basquete, mencionado anteriormente, né? Então, eu vou voltar para aquele nosso quadro, e a gente já sabe que o 39 não é possível, né? Então, vou colocar um X aqui. Então, a próxima pergunta é se o 40 é possível. Eu quero investigar se existe aquele inteiro M, eu vou começar de um terreno conhecido, né? Vou olhar o próximo número depois do 39. Bom, o 40 é uma pontuação admissível, porque ele é 5 vezes 8 mais 11 vezes 0, né? Então, aqui o 8, ele é o meu X, né? E o 0 é o meu Y. Essa soma aqui é uma soma do tipo 5x mais 11y. O 41, ele é 5 vezes alguma coisa mais 11 vezes alguma coisa, né? E eu posso escrever ele como 30 mais 11. Então, é 11 vezes 1 mais 5 vezes 6. O 42, ele é 22 mais 20, né? Então, é 11 vezes 2 mais 5 vezes 4. 43, ele é 11 vezes 3, que é 33, mais 10, então 5 vezes 2. E o 44 é igual a 11 vezes 4, mais 5 vezes 0, né? Então, com essa lista, nós conseguimos escrever todos os números do intervalo de 40 a 44 na forma 5x mais 11y. Esse tipo de equação, ax mais by, a gente vai chamar de equação Diofantina linear. Tá? Ela tem esse nome em alusão ao matemático grego Diofanto, e esse adjetivo linear vai ficar claro mais para frente, quando nós formos enveredar com profundidade no estudo de equações Diofantinas, tá? Então, esse termo linear ele faz referência aos expoentes aqui que estão do x e do y, né? Os expoentes são iguais a 1, né? Essa equação ela é bem distinta de outra que você talvez já tenha encontrado, que é a dos termos pitagóricos, x2 mais y2 igual a z2. A gente sabe que existe uma infinidade de inteiros x, y e z que satisfazem essa equação. Eles são chamados de termos pitagóricos, tá? Isso aqui vai ser também estudado por nós em um vídeo futuro, tá? Bom, então, o que eu quero fazer agora é explorar essa tabela que nós criamos, né? A gente conseguiu escrever todos os números de 40 a 44 da forma 5x mais 11y. Como eu poderia escrever o número 45? Bom, eu vou imitar essa representação do 40 e somar apenas uma unidade no termo x dessa representação, né? Então, o 45, ele pode ser escrito como 5 vezes 9 mais 11 vezes 0. O 46, vou repetir esse processo, né? Eu vou olhar o termo x do 41, que é 6, e somar uma unidade. Isso vai me dar
um acréscimo de 5 unidades na expressão. Então, isso aqui é 5 vezes 7, mais 11 vezes 1. Né? E eu posso repetir isso para os próximos números dessa planilha, dessa tabela. Né? E aí, com isso, eu consigo escrever os números do intervalo de 45 até 49. Como é que eu faria para escrever o 50? Eu olho o coeficiente x do 45 e somo uma unidade. Né? Então, eu consigo, repetindo esse argumento, escrever todos os números desses intervalos subsequentes ao 44, 40 e 44, né? Então, a grande conclusão que eu tenho dessa, dessa conversa é que se m é maior do que 39, então existem x e y não, inteiros não negativos, né? Então, é x e y z mais, faz que m é igual a 5x mais 11y. Tá? Isso responde à pergunta do exercício 2, né? Que determinava qual era nos pedia para determinar qual é o menor inteiro m para o qual todo número maior do que m é pontuação admissível do jogo de basquete, né? A gente sabe que o 39 não é admissível e por esse argumento dessas listas, né, todo número maior do que 39 é admissível. Bom, nós vamos querer resolver essa questão de outra forma para aprender uma ideia muito útil para os próximos exemplos, tá? E para generalizar esse fato, né? A gente quer um argumento que nos permita a tratar desses problemas com outros valores para as cestas, né? Não apenas 5 e 11, né? Eu quero tratar desse problema quando as cestas tiveram valores A e B, com A e B genéricos, né? Então, vamos fazer uma nova solução para esse exercício. A gente já tem esse resultado, tá? A gente já sabe escrever os números de 40 a 44, e nosso problema agora é como explicar que é a partir do 45 todos os inteiros dessa forma, né? Vamos apagar aqui. Bom, a gente vai olhar um inteiro genérico e, e investigar qual é o resto dele na divisão por 5, né? Então, o primeiro fato que a gente tem é que o resto de m por 5 é um elemento desse conjunto. 0, 1, 2, 3 e 4. São os únicos restos possíveis de divisão por 5. Bom, considere agora os seguintes números. 11 vezes 0, 11 vezes 1, 11 vezes 2, 11 vezes 3 e 11 vezes 4. Qual o resto de cada um por 5? Né? Esse aqui tem resto 0, esse aqui tem resto da divisão 1, 2, 3, 4. Isso não é especial, não é particular da relação dos 5 com o 11. Né? Isso também valeria se eu escolhesse outro inteiro, como, por exemplo, 13. Né? Vamos olhar aqui os 13 vezes 0, 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 3
13 vezes 4, né? O resto de 13 vezes 0 é 0. 13 vezes 1 deixa o resto 3 na divisão por 5. 13 vezes 2 deixa o resto 1 na divisão por 5. 13 vezes 3 deixa o resto 4. E 13 vezes 4 deixa o resto 2. Veja que os restos são os mesmos, mas a ordem mudou aqui, né? Na distribuição. O que é particular aqui, o que é o ingrediente fundamental nesses dois casos é que o MDC de 5 e 11 é igual ao MDC, que é o máximo divisor comum, né? De 5 e 13, é igual a 1. Tá? O que é fundamental aqui é o fato de que 5 e esses números não possuem fatores primos em comum. Tá? Então, olhando aqui para o nosso exemplo, né? Seja lá qual é o resto que o M deixa na divisão por 5, tem alguém desse conjunto, tem algum numerinho aí, que tem esse mesmo resto. Então, a gente pode afirmar que existe X, existe Y pertencente ao conjunto 0, 1, 2, 3 ou 4, tal que M menos 11Y é um múltiplo de 5. Se eu faço a diferença de dois números que têm o mesmo resto da divisão por 5, o resultado é um múltiplo de 5, né? Bom, mas dizer que esse número é um múltiplo de 5 quer dizer que ele é da forma 5 vezes alguma coisa, algum inteiro, né? 5x. Então a gente já está próximo aqui de resolver o problema de outra forma, né? O que eu sei sobre o M-11Y? Bom, M-11Y é maior do que 44, porque o M é maior do que 44, né? Menos 11 vezes 4. Esse sujeito aqui, no máximo, 11y, no máximo 11 vezes 4, né? Então, isso aqui nos diz que essa diferença, que é o 5x, é maior do que zero. Logo, aquele x que nós descobrimos é um inteiro não negativo, né? Consequentemente, se você passar aquele 11y para a direita, você obtém exatamente a escrita que nós desejávamos, né? M é igual a 5x mais 11y com xy não negativo. Na verdade, você provou um pouquinho mais, né? Agora, você consegue garantir com esse argumento que é possível escrever o M dessa forma, com x positivo e y pertencente a um conjunto bem específico, né? 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, esse argumento que foi usado para o 5 e para o 11, ele pode ser estendido. Qual é o fato que a gente quer enunciar agora? É que se o MDC de A e B é 1, e M é maior do que A vezes B, então existem x e y positivos, tais que M é igual... Opa, deixa eu tentar voltar aqui para o... Eu acabei mudando aqui tudo, né? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso raciocínio. Então, existem x e y tais que M é igual a x mais BY. Eu quero
eu quero provar esse resultado agora, né? Veja que eu dei uma cota. Essa cota aqui, ela é um pouco diferente do que nós vimos no último quadro, né? Lá eu escrevi 44, aqui eu estou colocando A vezes B. Para esse caso, em que eu quero que os x e y sejam positivos, a melhor cota é A vezes B mesmo, tá? Se eu exigir que eles sejam apenas um negativo, ou seja, se eu apagar esse asterisco tá aqui no meu conjunto, né? Eu consigo uma cota menor, tá? Do que A vezes B. Mas isso a gente vai discutir com calma daqui a pouquinho. Então eu quero provar o que está aqui entre essas duas aspas, né? Se o M é bem grande, maior do que A vezes B, ele é uma pontuação possível lá do basquete com XY positivo. Qual é a nossa linha de raciocínio? É imitar aquele argumento da lista de conjuntos com um certo resto. Tá? Vamos dar um nome também para esse resultado, né? Eu vou chamar esse resultado aqui de lema 1. Lema 1. Bom, qual é o primeiro passo da repetição do argumento? Né? É eu considerar essa lista aqui, ó. B vezes 1, B vezes 2, B vezes 3, até B vezes A. Eu tenho aqui uma lista com A números distintos, né? Eu quero justificar que essa lista também, se eu calcular depois de calcular o resto de cada numerinho, né? Ela também tem A restos distintos, né? Então suponha que dois números dessa lista têm o mesmo resto. Esse aqui é uma prova pro absurdo. Mesmo resto na divisão por A. Isso quer dizer que se eu fizer a diferença entre esses dois números, eu vou obter um múltiplo de A, né? Então, digamos que esses dois números aí se chamam B vezes I e B vezes J. Isso aqui tem que ser um múltiplo de A, tem que ser A vezes alguma coisa, A vezes K. Né? Bom, dessa equação, eu consigo extrair que B vezes I menos J é igual a A vezes K. Ora, o lado esquerdo, como é A vezes K, é um múltiplo de A. Só que o A e o B não possuem nenhum fator em comum. Né? Então, para esse lado esquerdo da equação ser múltiplo de A, é porque o A divide essa diferença I menos J. Só que a gente sabe que o I e o J, eles são elementos desse conjunto, né? Dos conjuntos dos numerinhos de 1 até A. Né? Então, se eles dois estão nesse conjunto, quando eu fizer a diferença, calcular o módulo, isso aqui é sempre menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a zero. A única chance desse I menos J ser múltiplo de A é que o I tem que ser igual ao J. Bom, mas isso é uma contradição, porque nós escolhemos inicialmente dois elementos distintos, né? Então, qual é o resumo dessa discussão, né? É que se você considerar essa lista de inteiros, nós não podemos ter dois deles com o mesmo resto da divisão por A. Como a lista tem A números,
Então, todos os restos são distintos, eu tenho exatamente todos os restos na divisão por A bem representados nesse conjunto. Tá? Então, esse é o passo mais difícil dessa demonstração, né? É perceber que essa lista realmente tem um representante de cada resto possível na divisão por A. E agora, para concluir, dado o seu inteiro M, que é maior do que A vezes B, você escolhe um elemento da lista que tem o mesmo resto que ele. Né? Aí você faz a diferença. Então, M menos B vezes Y, esse aqui é o nome genérico de alguém que está naquela lista, tem que ser um múltiplo de A. Deve ser, então, A vezes algum inteiro X. Isso quer dizer, então, que o M é AX AX mais BY. Tá? Falta a gente finalizar ainda se esses X e esse Y eles são positivos, né? São inteiros positivos. Já sabemos que são inteiros. Né? Um deles, que é o Y, certamente é um número positivo, porque esse Y aí ele só pode ser 1, 2, 3, até A. Né? Então falta investigar se o X também é positivo. Qual é a informação que a gente não usou ainda, né? Foi o fato de que o M é maior do que A vezes B. Isso vai ser usado exatamente agora. O número M menos BY, ele é maior do que A vezes B, menos o valor máximo do Y é A, né? B vezes A, que é zero. Esse cara aqui é o M menos BY, é o AX. Então, como AX é maior do que zero, isso implica que o X é positivo, né? Como a gente sabia que o Y pertence àquele conjunto dos números de 1 até A, isso conclui aí o nosso argumento, né? Então, a gente achou essa representação. Tá bom? Por que chamar de lema 1, né? Porque esse resultado vai ser invocado mais para frente em vários problemas de teoria dos números. Então, vamos tentar guardar ele aí como uma ferramenta útil, tá? Vou voltar aqui para a nossa lista de exercícios inicial. Então, a gente já sabe responder a pergunta 2, né? A cota 39. A pergunta, a resposta é não, né? E eu vou aproveitar essa discussão para responder logo esse problema 4, tá? Ó, determine o menor número inteiro positivo M para o qual todo número inteiro positivo maior do que M pode ser escrito na forma 5A mais 11B com A e B inteiros positivos, né? Como nós acabamos de estudar aquele lema, né? É bom a gente observar que o MDC de 5 e 11 é 1. Em virtude do lema 1, se o M é maior do que 55, então, que é A vezes B, né? Então, M pode ser escrito da forma 5x, eu vou chamar o x de A, mais 11y, o y eu vou chamar de B, né? Com A e B positivos, né? O que que falta nós fazermos para encontrarmos o menor, né? É investigar se os números que estão abaixo de 55, como 54, desculpe, os números que estão menores, né, do que a 56, que é o 55, 54, 53, eles podem ou não ser escritos dessa forma, 5A mais 11B. Então, eu vou investigar agora o 55, precisamente. Vamos fazer isso aqui no nosso próximo quadro. Então, será que eu posso escrever 55 da forma 5A mais 11B com A e B
inteiros positivos? Bom, a primeira observação é que esse número aqui é um múltiplo de 5. Esse número aqui também é um múltiplo de 5. Né? Então, o 11b, por ser uma diferença de dois múltiplos de 5, mais precisamente, 11b é 11 menos a vezes 5, né? Só passou esse termo para o lado esquerdo. Ele tem que ser um múltiplo de 5. Bom, mas o 5 não tem fator primo em comum com 11, né? Então, daqui eu tiro que o 5 divide B. De modo semelhante, a gente pode concluir que o 11 divide A. Em vez de fazer essa análise fatorando 5, né, eu posso passar o 11B para o lado esquerdo, fatorar o 11, né? Bom, daqui você conclui o que, então? Que 55, que é 5A mais 11B, é pelo menos 5 vezes 11. Veja, o A é um múltiplo positivo de 11, né? Então é pelo menos 11. Mais 11 vezes 5, porque o B é um múltiplo positivo de 5. Né? Esse aqui é 110. Não tem como 55 ser maior ou igual a 110, né? Isso aqui é um absurdo. Logo, 55 não pode ser escrito dessa forma, né? Tá bom? Então, voltando aqui àquela pergunta, né? Qual é o menor inteiro a partir do qual todo número maior do que ele é da forma 5A mais 11B com A e B positivos? A resposta é 55. 55 não pode e qualquer número maior do que ele pode. Né? Isso termina a questão 4, né? Falta agora abordarmos o problema 3. Tá? Então, qual é o nosso trabalho agora? É mostrar que para todo número natural n maior ou igual a 2007, existem progressões aritméticas de inteiros não negativos. Bom, se você não viu esse termo ainda, rapidamente a gente pode introduzi-lo, né? O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números em que cada termo dela é obtido do anterior pelo acréscimo de uma parcela fixa, né? Então, o primeiro termo da sequência é A, o próximo termo é A mais R. Tá? Eu somei A na parcela anterior, né? O próximo termo vai ser A mais 2R. Eu somei A na parcela A mais R. Né? E assim sucessivamente. Tá? A mais 3R, A mais 4R. Isso é uma progressão aritmética. Então, a gente quer mostrar que se o n é maior ou igual a 2007, sempre existem duas progressões aritméticas, três termos, tais que o n é esse produto estranho aqui, A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Né? Se nós fôssemos pensar aqui num exemplo o mais banal possível de uma progressão aritmética com três termos, né? Certamente viria na nossa cabeça a progressão aritmética 1, 2, 3. Cada termo é obtido anterior somando uma unidade. Né? Esse aqui é o A1, o A2 e o A3. Aí eu vou investigar o que acontece se eu usar a progressão x, x mais y, x mais 2y. São termos genéricos aqui, né? Como B1, B2, B3. Que dá a soma A1, B1
mais A2B2 A3B3, né? Que é igual a 1 vezes x mais 2 vezes x mais y mais 3 vezes x mais 2y. E isso é 6x mais 8y. Bom, qual seria o nosso plano aqui de investigação, né? Será que ao variar os valores de x e y, esse termo 8x mais, desculpa, esse termo 6x mais 8y consegue percorrer todos os números maiores ou iguais a 2007? Né? Se isso for possível, a gente já resolveu o problema, porque eu consegui aqui duas progressões aritméticas que produzem como somar um B1 mais A2B2 mais A3B3 todos os inteiros que eu queria, que eram os maiores que 2007, né? Infelizmente, eu vou ter um problema, porque essa soma aqui é sempre par. Então, eles não servem. Eu vou mudar de estratégia. Em vez de usar a progressão 1, 2, 3, nós vamos usar a progressão 2, 3, 4. Bom, como é que vai ficar a nossa soma agora? Vai ficar 2 2 vezes x mais 3 vezes x mais y mais 4 vezes x mais 2y. Isso aqui é igual a, agora, 9x mais 3y mais 8y, né? 11y. Bom, o que é que a gente aprendeu naquele lema 1, né? É que se m é maior do que 9 vezes 11, como o MDC de 9 e 11 é 1, né? Isso é um ingrediente importante. E veja que esse MDC de 9 e 11 na expressão anterior, né? Que nós tínhamos descoberto aqui, tinha coeficiente 6 e 8, não era 1. O MDC dos coeficientes de 6 e 8 era 2, né? Isso era impeditivo do trabalho que a gente queria fazer. Agora, como esse MDC é 1, eu estou em condições de usar aquele leminha, né? Então, o que é que o lema nos dizia, né? Se m é maior do que 9 vezes 11, como esse MDC é 1, existem x e y positivos tais que m é igual a 9x mais 11y. Bom, qualquer inteiro que é maior ou igual a 2007, certamente é maior do que 11, 9 vezes 11, né? Que é a cota que nós temos aqui, né? E aí, esse inteiro pode ser escrito da forma 9x mais 11y. Isso quer dizer, então, que essa escolha de progressões para esse x e para esse y que você descobriu, elas atendem às condições do problema.
Então, só para a gente resumir aqui essa última fala, se M é maior ou igual a 2007, então, pelo lema 1, existem XY positivos, né? Tá aqui. E aí, com esse XY, você fabrica a progressão, as duas progressões que você queria, né? Que é a progressão 2, 3, 4 e x mais y, x mais 2y. Esse exercício ele foi usado na lista de treinamento da Olimpíada do Cone Sul de 2007. Tá? Então, a gente consegue aqui a solução fácil, né, de forma fácil, graças ao aquele conhecimento do lema 1, que é o que está aqui na nossa página 4. Tá? Vai ficar aqui como promessa para o futuro, para a gente estudar a seguinte situação: a equação AX mais BY igual a C. Estou supondo que todos os elementos são inteiros, tá? A, B e C são inteiros. Possui soluções nos inteiros, né? Batizar isso aqui, tudo bem. Se e somente se o MDC de A e B dividir C. Tá? Essa é a condição importante para esse tipo de equação. Tá? Nós vamos provar esse resultado em uma aula futura. Essa aula já está suficientemente longa, né? Nós conseguimos resolver aqui aqueles 4 exercícios. E isso aqui encerra o nosso trabalho de hoje, tá? Então, se você está mais interessado por esse tipo de tópico, você pode se aventurar em estudar equações geofontinas lineares, qualquer livro de história dos números, e aguardar aí os nossos próximos vídeos e próximas listas de exercícios, tá? Não deixe então de acompanhar aí o canal, nem o site da Almeba, tá? Então vamos encerrar por aqui.